Coletânea de textos do livro Filosofia e Experiência do Pensamento, autor Silvio Galo. Introdução. Como pensamos? A Grécia Antiga, em meio à intensa vida cultural, política e comercial da polis, nasceu a filosofia, uma forma de pensar conceitualmente o mundo e responder a problemas diversos de modo racional. Uma vez que a religião, o mito e o senso comum não mais forneciam respostas satisfatórias para as curiosidades cosmológicas, físicas e antropológicas, os primeiros filósofos buscaram uma explicação pautada em critérios claros, demonstrativos e não dogmáticos. A filosofia tem uma relação íntima com outros saberes. Na Idade Média, por exemplo, Agostinho e Tomás de Aquino aproximaram a teologia cristã da filosofia. Na modernidade, Galileu, Bacon e Newton investigaram na filosofia, na física e na ciência nascente o método que seria mais adequado para a produção do conhecimento verdadeiro. As artes constituem outro ponto de convergência para os interesses filosóficos. Com os pensadores de teoria crítica, como Benjamin e Adorno, veremos como a arte, sob o ponto de vista filosófico e histórico, teve sua produção e fruição modificada pelo desenvolvimento de meios técnicos e tecnológicos num contexto capitalista. Filosofia. O que é isso? Colocando o problema. O pensamento filosófico. Se prestarmos atenção na canção Tô, de Tom Zé, viveremos uma genuína experiência filosófica. A letra da canção nos estimula a pensar ao colocar em jogo uma série de situações aparentemente incongruentes. Carinhoso para poder ferir, o olho fechado para ver melhor, lentamente para não atrasar, desesperado para ter paciência, com alegria para poder chorar, alguma coisa parece não se encaixar. O pensamento filosófico é semelhante, pois nos tira do lugar comum, e como se no dia a dia vivêssemos no automático, sem pensar muito naquilo que fazemos, naquilo que acontece à nossa volta. De repente, alguma coisa nos chama a atenção, alguma coisa está estranha, algo nos faz parar e pensar, como na canção de Tom Zé ou como no poema de Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no meio do caminho. E é essa pedra que nos faz parar, ela é que nos atrai a atenção. Nesse momento, nos detemos em nossos pensamentos, dizendo de outra maneira, quando deparamos com um problema, somos levados a exercitar o pensamento. Tô bem de baixo para poder subir. Tô bem de cima para poder cair. Tô dividindo para poder sobrar. Desperdiçando para poder faltar. Devagarinho para poder caber. Bem de leve para não perdoar. Tô estudando para saber ignorar. Eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando para te confundir. Eu tô te confundindo para te esclarecer. Tô iluminado para poder cegar. Tô ficando cego para poder guiar. Suavemente para poder rasgar. Olho fechado para te ver melhor. Com alegria para poder chorar. Desesperado para ter paciência. Carinhoso para poder ferir. Lentamente para não atrasar. Atrás da vida para poder morrer. Eu estou me despedindo para poder voltar. Tom Zé, Tropicalista, Lenta Luta. São Paulo, Publifolha, 2003. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Poesia completa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2003. Pensar nesse sentido filosófico não é algo comum. É um acontecimento que produz transformações em nossas vidas. Quando pensamos, já não somos mais ou mesmos. Pensar e transformar o mundo. Foi por meio do exercício do pensamento que o ser humano transformou-se a si mesmo e o mundo.
A primeira cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, mostra isso de forma contundente. Um grupo de hominídeos vaga pelas savanas africanas, disputando poças de água para matar a sede, caçando animais para comer e ao mesmo tempo sendo caçados. Quando a câmera focaliza o rosto de um deles, o que vemos é uma expressão de medo. Como se sentir seguro quando não é o mais forte? Como vencer o medo e enfrentar o mundo, uma natureza inóspita, desconhecida e cheia de perigos? O filme nos mostra que a resposta encontrada pela humanidade para solucionar esse problema é o conhecimento. Certo dia, um dos hominídeos pega um osso de animal morto e começa a batê-lo no chão. Percebe que ao utilizar o osso, sua força é ampliada. Desse modo, o osso se transforma em uma ferramenta, algo que pode ser utilizado para realizar uma tarefa. Na sequência, durante a disputa do bando desse hominídeo por uma fonte de água com um grupo rival, ele usa o osso para atacar os inimigos. Sua força é multiplicada pela ferramenta, que nesse caso se torna uma arma, e ele vence. Resultante, o hominídeo joga o osso para o alto. Quando o osso, girando, atinge o ápice e começa a cair, transforma-se em uma espaçonave em órbita da Terra. Essa cena tem um significado muito profundo. Mesmo enfrentando o problema da sobrevivência em um mundo inóspito, o hominídeo transformou-se em humano porque foi capaz de inventar uma ferramenta, utilizada nesse caso como arma. O uso de ferramentas desenvolveu-se por séculos e milênios. E aquele osso do início converteu-se em outro tipo de ferramenta, um sofisticado aparelho tecnológico. Também o pensamento dispõe de suas próprias ferramentas, as tecnologias da inteligência, como as denominou o filósofo francês Pierre Levy. Trata-se dos instrumentos que utilizamos para tornar o pensamento mais eficiente. Na história humana, a tecnologia da inteligência que predominou inicialmente foi a oralidade, isto é, a comunicação por meio da palavra falada. Em determinado momento, criou-se a escrita, que teria um desdobramento importante com a invenção da imprensa. E mais recentemente, a informática. Essas tecnologias interferem diretamente no modo como pensamos. A forma de pensar durante uma conversa oral é diferente daquela usada em uma comunicação escrita, por exemplo. Procurando enfrentar seus problemas, os seres humanos utilizaram as tecnologias da inteligência para elaborar diferentes tipos de conhecimento. A filosofia é um deles. Em que a filosofia se diferencia dos demais saberes? Se todos são resultado do exercício do pensamento, o que há de específico na filosofia? O que distingue a filosofia são seus instrumentos e aquilo que ela produz, os conceitos.